Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2024. Primeiro, quero pedir desculpas pela minha expressão, estou me recuperando de uma gripe, mas nada que me impedisse de vir aqui hoje para conversar com o meu convidado, que é o Diogo Falciano Bardal, que ele é economista, administrador público e, olha só, trabalha no Banco Mundial. Então, não tinha como cancelar. Então, peço perdão pela minha voz, mas prestem atenção no nosso convidado. Diogo, obrigado por ter aceitado conversar com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite e poder falar um pouco da minha trajetória. Bom, vamos começar justamente por aí. Fala um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, como surgiu o seu interesse pela economia? Qual foi a sua área de especialização até chegar no Banco Mundial? Vamos fazer essa timeline aí. Bom, acho que assim, eu tive interesse pela economia desde muito cedo, assim, no ensino médio. E aí prestei vestibular na FEA-USP, né? Fiz a faculdade de 2005 a 2010 de Ciências Econômicas e também fiz a faculdade de Administração Pública pela FGV, também de 2005 a 2010. Então fiz um período bem intenso assim de estudos acadêmicos. Eu sempre gostei desse vínculo, né, entre como as sociedades melhoram, o bem-estar das pessoas, né, das nossas cidades, do nosso estado, e o desenvolvimento, né? Então eu sempre gostei muito disso, especificamente a economia dos recursos naturais. Então desde o início eu estudei bastante esses modelos na parte de economia agrícola, né? Projeção de safra. Essa foi um pouco minhas primeiras experiências profissionais. Trabalhei. Você tem outros economistas na família? Não. Não, então como o jovem Diogo falou, serei um pequeno economista. Como foi que surgiu esse... Acho que assim, eu tinha muito interesse, assim, meu interesse vinha muito de ler jornal, ver como a economia impacta na vida das pessoas, tentar entender aquelas coisas mais da macroeconomia, né? Embora não tenha muito a ver com o que eu faço hoje. Mas sempre gostei muito desses temas e aí isso me levou a me interessar e procurar essa profissão, né? Mas assim, minha mãe é professora de química, até já aposentada, meu pai é engenheiro, então sempre assim tive estímulo para estudar. Sim, tal, claro, mas eu segui minha trajetória. Olha assim. Só, vocação, né? Uma coisa curiosa. E aí da faculdade... você já começou a trabalhar direto com o setor público ou não? Você passou por... Então, aí na faculdade de administração pública, a gente faz um trabalho de estágio, né, em alguma secretaria ou alguma coisa, e sempre focando assim, em melhoria de processos, né, para a parte bem de administração mesmo. Eu trabalhei com isso um período, trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, tinha um programa grande de incentivo fiscal no governo do estado chamado PROAC, né, ainda existe lá, então a gente fazia... eu como estagiário, desde atendimento ao público até dados, né, estatísticas sobre o programa. Então foi uma experiência super interessante. Depois eu tive a minha primeira assim, experiência de carteira assinada mesmo, assim, numa corretora de soja, eu fazia research, né, análise de mercado, basicamente. E depois eu me inscrevi no mestrado lá em Siena, na Itália, né, fiz mestrado em Ciências Econômicas lá de 2011 a 2013. Aí concluí minha dissertação, que foi em mercados agrícolas, né? Eu fazia esses modelos chamado de correção de erros, para estimar safra no Brasil, uso de terra, a parte de questão do desmatamento também foi um pouco objeto do meu estudo. E voltei pro Brasil, concluído o meu mestrado. E aí... desde lá eu soube de uma vaga na Prefeitura de São Paulo, tinha uma nova secretaria que estava sendo criada, que é a Secretaria, a Controladoria Geral do Município, e eles estavam precisando de pessoas com conhecimento de estatística, porque eles tinham lá uma grande base de dados de funcionários e de declarações patrimoniais, né? Então era um tema muito diferente do que eu já tinha trabalhado, mas que usava o mesmo ferramental, tal. E foi também uma experiência muito boa, porque a gente fazia filtros estatísticos assim para
por exemplo, ver evolução patrimoniais atípicas e tudo. Então, foi um período que coincidiu também com aquela máfia do ISS, né? Que é um esquema de corrupção, assim. Então, eu tinha colegas muito dessa área do direito, mas que tinham necessidade de corroborar o que eles estavam vendo com análises mais de dados, estatísticas, né? Então, fiquei 3 anos lá. E depois, um aprendizado muito grande, e aí eu soube dessa vaga ali no IFC, que é uma agência do Banco Mundial focada na promoção do setor privado, e me candidatei, aí teve uma seleção, tudo, e desde então eu tô lá. Já faz 8 anos que comecei como analista, né, depois como analista associado, agora eu sou oficial de operações, né, então é uma pessoa ali que está encarregada desde a parte de representação do IFC do escritório de São Paulo. A gente tem escritório em mais de 110 países, em países emergentes e menos desenvolvidos, e um programa de investimentos grande. Assim, o Brasil é o segundo maior país, né, de investimentos do banco, e são mais ou menos 7 bilhões de dólares investidos todo ano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Banco Mundial, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Por que a escolha da Itália para fazer o seu mestrado? Sim. Bom, na minha monografia... Desculpa, só porque a gente já teve outros convidados aqui, outros economistas que vieram aqui, que falaram que escolheram a Itália para fazer o mestrado. Curioso, o que oferece? No meu último ano de graduação lá na FEA, eu fiz a minha monografia em História do Pensamento Econômico, especificamente o economista italiano Piero Sraffa, né? Então eu peguei justamente aquele período de estudo o período do Piero Sraffa, que é antes dele fazer aquele livro Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias, que são alguns artigos que ele faz, que ele discute com o Hayek, né, com outros economistas. É um debate interessante, fiz minha monografia sobre isso. E aí eu gostei tanto assim que eu falei, bom, queria continuar estudando economia neo-ricardiana, sraffiana. E aí soube desses programas que tinham em Pisa, em Siena e em Trento, na Faculdade de Trento, que eram específicos dessa área. Aí eu me apliquei, passei em algumas, aí fui para Siena, que eu achei que também, do ponto de vista da cidade, da experiência de vida que eu ia ter, assim, ia ser legal. Foi, de fato, muito, muito interessante. Fiquei 3 anos lá. Não foi a área que eu... Né, não fui para o doutorado disso, trabalhar com economia neo-ricardiana, mas acho que eu pude ter uma formação diversa, assim, como economista, assim, que saiu um pouco daqueles cânones, né, que eu acho que os cursos de economia, talvez, estão muito centrados talvez numa cópia, assim, do que acontece nas universidades americanas. E eu acho que ter uma experiência na Itália, assim como tem outros colegas que têm experiência em outros países, no Japão, na China, eu acho que foi interessante, assim, para minha formação, foi importante. O programa chama Economia Dia a Dia. A gente fala com economistas, mas também com não economistas. Então, para quem não sabe o que é o Banco Mundial, explica rapidamente o que é para a gente. O Banco Mundial ele é uma instituição financeira de desenvolvimento, né? Então, ele basicamente é formado por todos os países que são membros do Banco Mundial. São mais de 100 e poucos países, dentre eles o Brasil. E ele é uma organização que é um produto do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, que a gente estuda no colégio, talvez como o acordo de Bretton Woods, né, que foi aqueles acordos em que criaram o FMI, o Banco Mundial, todas as instituições que fazem essa nova ordem, né, vamos dizer assim, multilateral, né? Então é muito importante você ver a governança, como os países estão representados, né? O Brasil, por exemplo, encabeça um grupo de outros 12 países, né? Colômbia, República Dominicana, enfim, que a gente... E você tomar as decisões em cada país envolve você ter um programa em cada país e entender os desafios de desenvolvimento de cada país. Então, a missão principal do Banco Mundial é acabar com a pobreza, mantendo o planeta habitável, né? E esse ângulo um pouco de meio ambiente, de proteção do meio ambiente. Então,
esse é o norte, assim, tudo que a gente faz, todos os investimentos, então a gente se pergunta, isso está reduzindo a pobreza? Está ajudando a enfrentar os desafios da mudança do clima, por exemplo? Se sim, vamos em frente. Se não, vamos voltar aqui e rediscutir se o projeto faz sentido ou não. Eu acho que isso que é uma coisa que eu acho muito legal de trabalhar onde eu trabalho, assim, né? Que essa questão é realmente colocada, assim, não é uma coisa pro forma e tal, né? E para quem não sabe o que é um banco de fomento? Então, o banco de fomento ele é um banco que vai olhar, ele vai operar de forma parecida com um banco comercial, então ele vai emprestar dinheiro, ele pode ser um banco de investimento que vai comprar participação acionária nas empresas, ou vai oferecer garantias, ou até instrumentos chamados híbridos, né, tipo dívidas conversíveis e tudo. A diferença é que ele não vai fazer isso para obter lucro necessariamente, né, embora as operações tenham que ser sustentáveis, mas ele vai fazer isso com algum objetivo de fomento ao desenvolvimento econômico, ou seja, uma expansão de uma fábrica, uma nova estrada, um novo porto, um novo hospital, e tudo isso tem que fazer sentido dentro daquela operação, né? E aí você respondeu, antes mesmo da gente começar a gravar, você respondeu uma curiosidade minha, na verdade algo que eu não sabia, que eu imaginava que o Banco Mundial só emprestasse dinheiro para governos, mas não, eles também emprestam para entes privados, né? Exato, o que normalmente acho que está muito disseminado na mídia, essas operações com estados e municípios e o governo federal, né? Então, um exemplo muito conhecido é aquela modernização da Receita Federal, né? Então, essa informatização da Receita Federal veio de um empréstimo do Banco Mundial e um programa do governo. Várias etapas, por exemplo, do Bolsa Família também receberam ajuda em algum sentido de empréstimos do Banco Mundial, né? É uma política ampla, né? Que começa no governo, mas que depois recebe ajuda desses organismos. Mas também se faz empréstimos para empresas privadas. Então, por exemplo, a primeira operação da agência que eu trabalho, que é o AFC, né, foi para Siemens. Então ela tinha essa ótica um pouco assim de multinacionais se instalando no Brasil em mercados emergentes. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente apoia empresas nacionais, de capital nacional, de capital misto, até empresas públicas, em algum sentido, empresas mistas. Então, a gente faz um pouco de tudo, sempre desde que aquele projeto faça sentido do ponto de vista do desenvolvimento, né? Você falou que o objetivo, o norte do Banco Mundial é acabar com a pobreza no mundo, é isso? Sim. Então, o que é que vocês analisam na hora de conceder o crédito ou de iniciar uma participação em uma empresa, etc? O que é levado em consideração? Eu acho que, assim, quando você olha para a situação da pobreza no mundo, né, você vê um mapa, assim, vamos dizer assim, estabelecer um corte, né, vamos dizer assim, $1 por dia, $2 por dia, $5 por dia, né, tem várias faixas de pobreza, mas a cada corte que você faz tem um universo de pessoas ali, e onde estão essas pessoas, em que países estão essas pessoas, no caso do Brasil, em que estados ou mesmo em quais bairros das cidades estão essas pessoas, né? Então, nessa linha mais baixa da pobreza, né, que é abaixo do $1 e pouco, você tem cerca de 600 milhões de pessoas no mundo que estão nessa situação. O Brasil tem em torno de 10, 15 milhões pelas métricas do banco, e a maior lugar é a Índia, né? Então, o Brasil é um país que tem seus problemas, mas está muito melhor do que outros, né? Então, a questão aqui não é necessariamente, às vezes, você fazer alguma coisa que vai acabar com a pobreza extrema, mas que vai criar as condições econômicas para essa riqueza que as pessoas estão ganhando, né? O emprego delas, se sustente ao longo do tempo, né? Então, a gente vai olhar um projeto e vai ver, ok, se é uma fábrica de cimento, como que essa fábrica de cimento vai ser mais produtiva, ela vai produzir mais com os mesmos recursos. Como que ela pode reduzir as emissões de CO2? Se a gente está pensando num banco, por exemplo, que são alguns projetos que a gente faz são com instituições financeiras, como que a carteira desse banco pode chegar nas pequenas e médias empresas que hoje não têm acesso a crédito, né? Então, a lacuna de financiamento para as pequenas e médias empresas é muito grande no Brasil. Tem muitas pessoas que
são pequenos empresários, fazem uma tentativa de um empréstimo e são negados. Ou acabam caindo ali na situação do funil de crédito ao consumo, né? Entre essas financeiras e tal, quando as taxas de juros são muito altas. Então, o objetivo é falar assim, ok, vamos ajudar os bancos a desenvolver produtos que foquem nessas áreas menos atendidas. E aí pode ter um recorte regional também, Norte e Nordeste, que são as áreas em que o PIB per capita é menor que a média do Brasil, né? Então, a gente acaba olhando... Então, cada projeto vai ter, vamos dizer assim, um ângulo do que a gente chama de adicionalidade e de desenvolvimento, impacto de desenvolvimento, que é como que a gente está ajudando a reduzir a pobreza com esse projeto e também o que nós estamos fazendo que outros bancos comerciais, mais assim, normais do mercado, não poderiam fazer. Então, acho que quando você responde essas duas perguntas, você já tem um mapa do que você pode fazer e de qual a estratégia assim, para atingir isso. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais em relação às contrapartidas que o banco exige. Agora, no começo do ano, a gente teve a situação do Rio Grande do Sul, que em um determinado momento o governador falou que o Banco Mundial poderia ajudar de alguma forma na reconstrução das cidades que foram afetadas. Primeiro, isso procede, já está sendo um estudo para que o investimento chegue, e quais são as contrapartidas que vão ser analisadas nesse ponto, porque as chuvas no sul vão acontecer de novo, aconteceram agora recentemente, alguns meses atrás. O que é que vocês analisam do ponto de vista de projeto mesmo para tentar minimizar os impactos disso no futuro e para que essas novas cidades sejam construídas com esse pensamento todo que você falou? Acho que esse é um tema muito importante para o Brasil. O Brasil tem várias cidades que têm um risco elevado assim, de desastres naturais, né? Seja enchentes, a gente vê aqui em São Paulo o caso das ondas de calor, né? Que criam vários desafios para a saúde da população. Então, a gente tem que se preparar e tem que identificar projetos que possam reduzir ou melhorar a nossa resistência a esses riscos, né, ou a esses eventos extremos. No caso ali do Rio Grande do Sul, a gente vê que, assim, logo de cara, tem o sistema de proteção contra enchentes, né, aquele sistema de bombeamento que acabou falhando, né, no Guaíba. Mas tem outros pontos, você pode pensar em, por exemplo, áreas alagáveis, né, que vão ajudar a absorver a água. Você tem uma infraestrutura de drenagem e microdrenagem, né? Então, o jeito como se constroem as estradas, as ruas, as pontes, toda essa infraestrutura, à medida que vai ser reconstruída, ou até novas estruturas que vão ser reconstruídas do zero, vão ter que ser pensadas sob essa ótica, né? Por exemplo, ali tem uma rua que é a própria, eles chamam de freeway, né? Você já vê que a freeway ela já é mais elevada justamente para ela não inundar e não estrangular o fluxo de carros numa emergência. Então, são coisas parecidas. Ou mesmo a cidade, assim, como que a cidade, num evento de enchentes, ela consegue operacionalizar o abrigo das pessoas, né? A construção de moradias, tudo isso. Então, um projeto que aconteceu não em Porto Alegre, mas ali próximo, no município de Esteio, esse é um projeto do Banco Mundial, chamado Esteio Resiliente. Lá foram identificados, acho que 20 ou 30 projetos da cidade de Esteio que contribuiriam para maior resiliência climática. Então, se identificam esses projetos, se financiam, e o que se exige do governo é que ele vá executando esses projetos, mostrando o progresso desses projetos, né? Então, você tem modalidades em que, basicamente, você tem que fazer a obra e concluir a obra, e aí é um empréstimo, então esse empréstimo é repagado ao longo do tempo. Ou você tem empréstimos que são condicionados ao atingimento de alguns indicadores. Por exemplo, se a gente pensar num projeto para reformular o agendamento do pré-natal, por exemplo, isso acontecer no sistema de saúde, por exemplo, como aconteceu no estado do Paraná, a contrapartida é você melhorar aqueles índices de mortalidade infantil, né?
ou você pode ter, às vezes, contrapartidas que são realmente políticas, assim, de políticas públicas, né? Então, vão fazer um decreto que vai melhorar a gestão hídrica da cidade, ou coisas assim que vão ser pactuadas entre o governo e o banco, né? Então, mas não são, acho que isso às vezes é bom desmistificar, assim, dificilmente essas contrapartidas, elas são impostas, né? Uhum. Elas são sempre pactuadas com o governo. O que o governo consegue fazer para demonstrar que está avançando e como você consegue documentar isso, né? Então, por exemplo, no próprio caso do Bolsa Família, se eu não me engano, melhorar as partes de auditoria de dados, de sistemas de informação, isso foi uma contrapartida ao empréstimo que garantiu ali os recursos do Bolsa Família na pandemia, né? Então, isso tudo foi uma coisa interessante, assim, que ajuda o país também a ir adiante, né? Me fala um pouquinho do seu trabalho lá. O que é que, Sim. Quando você chega lá às 8 da manhã, o que você começa a fazer? O que é? Começa Então, o dia a dia? Meu trabalho está muito relacionado a monitorar o programa de investimentos, né? Então, ver todos os projetos que estão indo, o que está no pipeline, né? Assim, o que está para avançar. Todos os projetos começam ali com uma discussão muito conceitual, mas depois eles vão ganhando corpo, né? Eles vão ganhando métricas financeiras, análise dos balanços das empresas. Você leva para um comitê de investimento em que é quase que uma banca de doutorado, assim, todo mundo vendo os defeitos do seu projeto, como que ele pode melhorar. Então eu acompanho esse processo, dou ajuda, apoio os meus colegas que estão na frente deles, liderando. Ajudo o diretor regional e a parte de direção do país, que assim, as pessoas mais sêniores da organização, a pensar, a tomar decisão. Eu faço muito também quando a gente tem visitas internacionais de vice-presidente, de presidente, ajuda a preparar materiais informativos, briefs, essas coisas. E também, por ser brasileiro e conhecer um pouco da economia, da política do Brasil, eu às vezes faço análises das coisas que estão acontecendo, né? Não chego a fazer análise de conjuntura, tem um economista específico que faz isso, né? Mas analiso assim cenários, coisas assim quando é necessário, né? Então, o Banco Mundial ele tem uma presidência rotativa, não é isso? Isso, eu não sei se a cada 4 anos ou 5 anos, mas e aí tem um processo de escolha. Os Estados Unidos têm um papel importante na determinação do presidente, não que o presidente seja um americano, nesse caso hoje não é, né? O Ajay Banga é um indiano, mas eles têm uma influência grande, assim como os países do chamado Conselho de Segurança, né? A gente teve na presidência recentemente. O Brasil? O Brasil foi na presidência do G20 agora, né? Esse ano, a presidência do G20, isso. Na presidência do banco nunca teve, do Banco Mundial nunca teve brasileiro, se eu não me engano. Teve um Managing Director, né, que é uma pessoa de um cargo muito elevado, que foi o Joaquim Levy. Sim, sim. E no BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma organização bem semelhante, né, em termos da organização, o presidente hoje é o Ilan Goldfain, né? Foi presidente do Banco Central, tudo, então é um brasileiro nesse caso. O que difere o Banco Mundial do Banco BRICS, por exemplo? O porquê que esses países, você falou agora que os Estados Unidos têm uma grande influência na escolha da presidência, por exemplo. Sim. Por que os outros países, Brasil, Rússia, Índia, sentiram a necessidade da criação de uma outra entidade financeira como o BRICS, por exemplo? Talvez por causa disso? A primeira diferença, eu acho que é o número de membros, né? Então, o Banco Mundial tem um pouco mais de 100 membros, né? Então, ele tenta abranger todos os países. O Banco dos BRICS foi uma iniciativa muito focada, né? Primeiro, China, Brasil, Rússia e Índia, né? África do Sul, agora tem outros países entrando. Acho que a tendência é esses bancos aumentarem no número de filiados e tal. Eu acho que você tem um ecossistema muito grande desses bancos de desenvolvimento que não se limita e que eu acho que tem espaço para todos. Assim. Então, por exemplo, você tem aqui na América o BID, mas você também tem no Rio da Prata o Fomplata, você tem a CAF, que é só
região andina, mas cobre Brasil também. Você tem o Banco do Caribe, você tem o Banco Europeu de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento. E você tem, além desses multilaterais, que entrariam aí o Banco dos BRICS, você também tem os bilaterais, né? Então, por exemplo, as agências de cada país. Então, você vai ter a OPIC, que era a antiga USAID dos Estados Unidos, são bilaterais. Você tem a FMO holandesa, a DFID a inglesa, a Proparco a francesa. Então, assim, tem muitas instituições. E eu acho que a iniciativa de criar essa outra instituição é justamente, eu imagino que no caso do Brasil, pensou nessa... O Brasil se projetando, assim, né? Assim como ele se projeta em todas essas organizações, mas também um movimento de projeção internacional e tal, que esses outros países também têm esse interesse. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Qual o caminho que eu devo... Estou vendo a entrevista do Diogo, achei super interessante. Estou na faculdade de economia, quero um dia trabalhar no Banco Mundial ou trabalhar numa instituição com esse tipo de representatividade. Qual o caminho que eu tenho que seguir para chegar lá? Assim, normalmente essas organizações elas têm um processo de seleção bem unificado, né? Então você entra lá nos vacancies, né? nas oportunidades de emprego do banco, e vão ter todas assim lá por país. Você pode se aplicar em 5, 10 ao mesmo tempo. Você fica sabendo ali, você vê o que se está mais ou menos no seu nível, da sua instrução, dos seus títulos, né? E tem que tentar. Eu acho que uma outra dica que eu daria também é as pessoas capricharem nas cartas de apresentação, que talvez aqui no Brasil as pessoas não dão muita bola, mas nesses lugares elas dão mais bola, como você escreve, como você articula suas habilidades. E uma outra porta de entrada também, nesses portais você acha também, é você começar como consultor, né? Então você pode às vezes fazer um trabalho de consultor de 6 meses, de 1 ano, e lá demonstrar que você tem um bom conhecimento, trabalha bem. Quando abrir uma vaga, você já está bem posicionado, vamos dizer assim, para uma vaga de staff, né? De uma vaga mais fixa. E os contratos normalmente são contratos a termo, né? Então os meus contratos são de 3 em 3 anos, renováveis, né? Mas você também é estimulado muito a rotacionar um pouco na organização. Então, mudar de país, mudar de área, mudar de setor. Então, essa é uma coisa que quem gosta desse tipo de coisa, né? Por exemplo, quem pensa numa carreira internacional, eu acho que é uma boa coisa. Assim, as pessoas não estão no horizonte, mas eu acho que pode entrar no horizonte, considerando também que o Brasil é um país importante para essas organizações, né? A gente... você fez a administração pública. A gente tem aqui uma visão do Brasil que a administração pública nossa, ela é inchada, ela é pouco eficiente, e ela por consequência traz poucos resultados. Você se formou como administrador público, você trabalha num banco que direta ou indiretamente lida com questões públicas. Eu queria, para a gente encerrar, que você passasse a sua visão sobre isso. Se você acha que a gente tem um caminho promissor do ponto de vista de administração pública do país para os próximos anos, e o que falta para a gente entender que não necessariamente menos Estado é a solução para mais eficiência. Não necessariamente menos Estado vai tornar a gente mais eficiente. Eu queria que você eu tendo a concordar assim, que você sugeriu. Assim, eu acho que a administração pública, ela às vezes as disfunções da administração pública estão na falta de uma organização, na falta de uma burocracia, né? Se você conseguir organizar bem um serviço, né? Desde aqui da nossa cidade, né? A gente teve as chuvas aí, né? Poda de árvore, isso. Eu acho que as pessoas vão sentir o resultado na vida delas, né? Mesma coisa o saneamento. A gente passou por muitos anos ou ainda tem muitas cidades com um tratamento de esgoto baixíssimo, assim.
E aí a questão do público versus privado, eu acho que entra muito rapidamente numa coisa ideológica, né? Quando que, na verdade, mesmo se o serviço seja prestado por um privado, né, digamos numa concessão e tal, os objetivos têm que ser públicos, né? Então aquilo tem que ser regulado, aqueles contratos têm que ser regulados de maneira a levar esse resultado para a população, né? Então, independente do modelo, você pode, na minha visão, você pode ter modelos 100% públicos, modelos mistos, modelos privados com regulação, que vão chegar em resultados positivos também. Assim como você pode ter modelos privados que são péssimos, modelos públicos que são péssimos, né? Então, eu acho que uma das principais gargalos hoje, e aí leva um pouco a minha experiência que eu tive trabalhando em órgãos públicos, é que a gente está migrando, né? O nosso funcionário público no Brasil, ele precisa sair daquela pessoa que executava tudo, né? Aí ele precisa ser um gestor dos contratos, de vários contratos, né? Por exemplo, só na Prefeitura de São Paulo são 5.000, 6.000 contratos, né? Então, o Estado, ele tem que aprender a administrar tudo isso e ver qual que é a melhor maneira de administrar isso. Eu acho que a gente ainda está muito atrás em relação a outros países. Tem umas ilhas assim que eu acho de inovação. Eu acho que não é problema das pessoas, porque tem pessoas extraordinárias que trabalham nos governos e fazem uma contribuição assim, excelente. Cansei de ver pessoas 10, 11 da noite, meia-noite trabalhando para as coisas se manterem, para poderem no dia seguinte apoiar a população e tudo, né? Então, eu vi isso assim. Então, eu não tenho muita essa visão assim o Estado sempre ele pode ser mais eficiente, mas ele tem que ser eficiente para ele tem que fazer mais com menos, né? Não é que ele tem que fazer menos. Entendi. Eu acho que ele tem que entregar o que a população nas eleições diz lá que quer que seja organizado, né? Saúde, educação, a infraestrutura, né? Então eu vejo um pouco dessa maneira, assim. Eu acho que nós que estamos aqui como profissionais e tudo, temos que ajudar isso a acontecer, né? Bom, para a gente encerrar, eu queria que você falasse com o jovem Diogo, o próximo jovem Diogo que está lá no ensino médio pensando em fazer economia, quais os conselhos que você daria para quem quer seguir essa carreira? Assim, o conselho principal que eu daria assim, em relação a você se expressar bem. Então, a parte do português, da redação, eu acho que isso para mim fez muita diferença profissionalmente, saber me comunicar por escrito com as pessoas, saber ser uma pessoa que no ambiente de trabalho media, que consegue identificar as alianças, como você se junta com as pessoas. Eu acho que isso é um grande conselho que eu daria. O segundo que eu daria é meio de área, assim, eu acho que hoje essa questão climática é um campo enorme, assim, um campo que está expandindo muito. Então, com certeza esse pessoal que está se formando no ensino médio vai trabalhar de alguma forma ou de outra com as questões de mudança climática, ESG e tal. Então eu acho que se você vai para a área da programação, se você vai para a área da engenharia, se você vai para a economia, você vai lidar com isso, assim, né? Sustentabilidade. Então eu acho que é um ponto para as pessoas terem isso no radar, assim, que é um campo muito grande de trabalho hoje. Diogo, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu espero que você volte em outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais, expandir um pouco mais esse bate-papo. Eu acho que tem muita coisa que a gente não teve tempo de falar, que eu acho que você vai acrescentar muito voltando para a gente conversar outro dia. Legal, eu agradeço aí ao espaço mais uma vez e muito boa essa iniciativa. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre. Se tiverem alguma dúvida para o Diogo, manda para a gente encaminha para ele. Eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Muito obrigado de coração pelo apoio. Não esqueçam de dar uma olhada nos nossos outros programas. A gente sempre tem convidados tão bons ou tão excelentes quanto o Diogo. Obrigado de coração pelo apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.